2024 finalmente acabou, um ano do Heavy passou e o que devemos esperar das criptomoedas a partir de agora, em 2025? Bom, eu vou fazer primeiro uma análise semanal do que eu estou vendo no Bitcoin, vou trazer para vocês as minhas entradas, o que eu estou vendo para me posicionar também em algumas altcoins, quais são os meus alvos nesse movimento e fazer aqui uma especulação desse primeiro momento do Bitcoin no mês de janeiro. Bom, eu tenho algumas intuições aqui com minhas análises que eu acho que a gente vai ter um momento ideal que não está sendo agora. Então fica comigo até o final para a gente fazer aqui uma análise mais detalhada do Bitcoin. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, porque assim você vai ficar por dentro da minha visão sobre o Bitcoin e as criptomoedas, o que é que eu estou me posicionando e qual o melhor ponto de saída. O mais importante nesse momento não seria o ponto de entrada, mas sim qual o nosso ponto de saída. Então, fica comigo aqui até o final para que você se mantenha informado. Pronto, agora vamos lá. Já com o gráfico diário aqui do Bitcoin, eu quero trazer a atenção de vocês para esse cenário aqui. Olha só esse estocástico que está fazendo uma virada, né? Fazendo um cruzamento nesse exato momento aqui, próximo à região dos 20 pontos. Então, para mim, isso já chama a atenção quando eu vejo o estocástico no período diário fazendo uma volta para cima. Um outro ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui é a proximidade que nós estamos na média de 80 períodos. A gente costuma sim ver o Bitcoin testar a média de 80 períodos, principalmente quando estamos ali no gráfico diário, isso é muito comum. Porém, quando nós não chegamos a testar essa média de 80 períodos, demonstra um momento de muita força do Bitcoin. Então, olha só, quando a gente quase chegou a testar a média de 80 períodos e voltamos a ficar acima da média de 8 períodos, se distanciando ainda mais da média de 80 períodos do Bitcoin no período diário. Então, essa é uma atenção que eu estou tendo nesse exato momento, porque me parece que o cenário está muito parecido. Só que tem um ponto de atenção aqui, que é ver o preço no semanal. Então, olha o semanal. Olha como a gente tem um cenário bem diferente e pode ser favorável. Ainda não tomei uma decisão porque eu preciso ver as próximas semanas como é que vai se desenrolar o preço do Bitcoin. O motivo dessa minha desconfiança e ter que aguardar um pouco mais para tomar uma decisão é porque aqui no período semanal nós estamos vendo a primeira barra de força depois de 2 semanas de queda. Essa é uma formação de candles, né, que é um pouco controversa, porque para tomar uma decisão nesse momento pode ser uma decisão precipitada, porque veja esse cenário aqui, vamos analisar 2 cenários que o Bitcoin pode fazer nessas semanas. Bom, primeiro cenário, um viés de alta. Testamos a média de 8 períodos no semanal, fizemos um novo fundo ascendente no semanal, testamos essa média agora sim como um suporte, isso antes desse gap de valor justo, para que a gente não invada a região do gap de valor justo, é muito importante manter essa liquidez sempre acima, sem a gente fazer esses retestes. E aí formaríamos aqui um 1, 2, 3 de compra, né? Vou até trazer aqui um pouco mais próximo. Teríamos aqui uma mínima mais baixa, e a próxima semana poderíamos ter aqui também uma mínima mais alta. E aí essa mínima mais alta, quando fechar a próxima semana, iniciar o nosso gatilho de compra aqui. Sim, levando em consideração que isso aqui é um fundo ascendente no semanal. Olha só que cenário interessante. E aí, para calcular a amplitude de todo esse movimento que vai acontecer e não apenas desse trade, nós podemos pegar a amplitude desse movimento aqui e projetar ele aqui para cima. E olha só que interessante, nós teríamos ali o Bitcoin na casa dos 140 mil dólares. Isso seria extremamente favorável para que a gente veja o movimento completo do Bitcoin, né? Eu não estou dizendo que o movimento total, que o nosso topo máximo desse ciclo seja na casa dos 140 mil dólares. Pode ser até mais ou até menos. Mas medindo com a amplitude do movimento, nós teríamos aí esse movimento sendo repetido para cima. Uma forma que eu gosto mais de analisar é utilizando a extensão de Fibo. Então, pegando aqui a ferramenta de extensão de Fibo, eu projeto o fundo, né, desse movimento até o topo, até quem sabe aí o possível fundo, digamos que seja aqui nessa mesma região. E aí eu tenho essa mesma área aqui para ser alcançada. Tenho essa região aqui de uma vez o risco retorno, uma vezes 2, 1.2, né, 1,5 e aqui 2 vezes o risco retorno. Olha só. Então, esses alvos aqui me parecem mais para fins de movimento. Quem sabe a gente veja o Bitcoin no final desse movimento, ali próximo ou quem sabe na casa dos 200 mil dólares. Seria interessante continuar essa movimentação e alcançar alvos nesse tipo. Só que
Caso isso não se confirme, caso essa semana não feche em alta e a gente veja uma próxima semana de alta, e nota, um cenário como esse não seria para agir agora, seria para agir no final da próxima semana, não é nem dessa semana, porque essa semana precisa sim terminar em alta para que a próxima semana deixe ali uma mínima mais alta para formar sim indústria de compra. Só que se isso não acontecer, eu vou limpar tudo aqui na tela, nós poderíamos ter um cenário totalmente diferente, que sim, uma formação de topo aqui em cima, e isso seria um candle único, né? Aquele movimento de alta quando nós iniciamos uma correção. E essa barra, caso realmente isso seja um candle único, essa semana terminaria em alta, mas a perda mínima desse candle geraria um gatilho de venda imediatamente na perda desse candle. Nota como é muito interessante a gente monitorar essas próximas semanas para tomar uma decisão e não sair agindo agora nesse exato momento, pelo menos não em gráficos tão altos para swing e position trade. Para intraday até vejo umas oportunidades, vou compartilhar com vocês já já o que eu estou vendo também. Mas se essa semana a gente conseguir romper a máxima desse candle aqui, formando sim mais uma semana de alta, ou início de uma semana de alta, nós teremos ali o nosso gatilho também para esse 1, 2, 3 de compra. Então, sim, as próximas semanas são bem decisivas. Esse mês de janeiro, na verdade, inteiro, ele é bem decisivo. Então, essa semana é uma semana decisiva. Enquanto o Bitcoin não toma uma decisão de para que lado ir, eu tenho aportado algumas outras criptomoedas. Eu vou compartilhar com vocês quais as moedas que eu estou visando. Bom, a primeira moeda que eu estou nesse momento é a Solaninha. Solaninha, eu peguei uma estratégia de rompimento. Vou compartilhar com vocês aqui o momento exato desse trade. Nota que a Solaninha estava formando aqui um triângulo ascendente, deixando aqui a sua região de resistência para ser superada. E em dado momento a gente superou não apenas essa região de resistência, como também superamos as principais médias aqui de 80 e de 8 períodos. Essas médias, inclusive, fizeram um cruzamento favorável, um Golden Cross. E com isso está impulsionando o preço da Solana desde então. Mas tem uma atenção aqui que a Solana pode estar demonstrando um topo. E esse topo, honestamente, ele não me agrada muito, porque pode ser uma armadilha, né? A gente superar a média de 80 períodos e de 8 períodos que estava sendo uma resistência para o preço do ativo, superaram a região de topo que estava sendo uma resistência para o ativo, fazer ali um bull trap, chamar os touros para entrar junto com a gente e em seguida derrubar o preço. Bom, tem uma liquidez aqui embaixo, né? Podemos ver que temos uma liquidez aqui embaixo, ela foi testada rapidamente e eu não posso garantir que a Solana vai continuar subindo sem retestar essa liquidez, mas eu também vejo que nós temos uma liquidez um pouco mais acima e nesse momento não é um momento da gente tomar uma decisão, estamos no meio do caminho, tanto para continuar essa alta como para fazer ali um reteste de liquidez, mas vendo por um período um pouco maior, eu vou trazer aqui o gráfico diário com vocês. Se a Solana conseguir sim superar consistentemente, olha só que interessante, nós vamos estar rompendo essa resistência aqui como um todo. Então, a Solana tem um grande potencial de vir até aqui em cima novamente, mas eu deixei meu alvo bem mais lá em cima, na faixa dos $300, é onde está o meu alvo para esse movimento. Outra moeda que eu também estou vendo e estou posicionado é a ENA. A ENA também fez movimentos interessantes. Vou botar aqui o gráfico de 4 horas para vocês verem qual foi a minha visão nessa entrada da ENA. Bom, com a ENA eu apliquei um rompimento também, que foi desse padrão aqui. Pode ser um triângulo, pode ser uma cunha, né? Dependendo do ponto de vista que a gente esteja vendo. Pode ser aqui um triângulozão, pode ser aqui uma cunha, né? Se a gente ignore essas regiões aqui como trap, para mim parece muito justo ignorar essa região como trap, nós temos aí uma cunha sendo rompida. Então a possibilidade da ENA de voltar aqui no topo anterior ela é muito grande. Esses movimentos eles são de continuações de alta, uma vez que sim, já fizemos um novo fundo ascendente. E se a gente coloca o gráfico diário, sim, isso me parece muito com um fundo ascendente. Olha só que região interessante a gente tem aqui para compra. Eu vou até limpar todos esses riscos aqui, para que a gente trace aqui uma nova linha de tendência. Olha quantos toques nós tivemos aqui consistentemente durante essa subida. Então esse rompimento no período de 4 horas me parece assim um fundo ascendente para ela no diário e eu estou já posicionado na ENA
meu alvo vai ficar lá em cima, na faixa de 1,5, é onde eu quero conduzir esse trade, algo em torno de 60% de movimento de alta. Eu também estou monitorando a EtherFi, vou colocar aqui no período de 4 horas, ela está na mesma condição, deixando um triângulo ascendente, né? Fazendo um rompimento aqui desses topos, olha só que ponto interessante, acima da média de 8 períodos, formando o Golden Cross acima da média de 8 e de 80, também parece bem atrativo. Eu vejo aqui essa captura de liquidez que pode acontecer ainda, não precisa ser exatamente agora, mas a gente pode capturar essa liquidez, formar aqui uma formação de um ombro cabeça a ombro e vir retestar de fato que seria a liquidez mais acima para buscar o topo desse movimento novamente da EtherFi, né? Então a gente tem um trade aqui que, caso se confirme, eu vou aguardar um pouco mais, nós temos um alvo muito específico de 30%, podendo chegar até 51%, né? Renovar aí máximas novamente. Então, só uma coisa aqui, uma atenção rápida sobre a EtherFi, é o gráfico diário que aqui a gente vê nitidamente ficando acima da média de 8 e de 80 períodos. Olha só como a gente saindo de uma visão intraday, a gente tem uma confirmação sim ainda maior. Mas a atenção que eu quero trazer para vocês é de uma possível formação, deixa eu apagar isso daqui, de um topo descendente, né? Olha só, a gente já teve aqui alguns topos descendentes, então não conduzam muito esse trade imaginando que ele vai romper logo de primeira. Então fiquem observando candles, formações, guia médias e outros indicadores para confirmar mais esse trade. Mas a gente tem ali pelo menos uns 13%, caso a gente supere nitidamente essa região aqui inteira, onde também temos um gap de valor justo. Então a superação desses gaps de valor justo traria mais confirmações no viés de alta. Também tem uma link. A link está me chamando a atenção no mesmo padrão, vou colocar aqui um gráfico de 4 horas. Olha só como estamos num time bem interessante também, deixando aqui traps para que a gente veja que de fato isso aqui é uma cunha. Olha quanta liquidez nós temos aqui nessa região, então a gente está passeando por essa região. Existe possibilidade de ficar andando aqui como se fosse um canal paralelo, uma região de lateralização acumulando, já que tem tanta liquidez aqui. Mas caso isso aqui realmente seja com uma confirmação e a gente fica acima da média de 8 de 80, acima dessa cunha, podemos ver um cenário realmente de alta para link. E essas altas podem voltar facilmente ali ao topo anterior. Olha como um período diário a gente tem sim o primeiro teste aqui, né, nessa cunha, no topo dessa cunha. Então se a link fizer aqui uma movimentação de uma captura de liquidez com um reteste nessa média novamente, a gente vai ver a link voltar em patamares mais altos. Então uma operação aqui não está descartada nem para a sala de operações, nem para o copy trade. Com toda certeza eu vou monitorar aqui a link mais de perto. Outra moeda que eu também estou visando aqui é a EVE, que está em um padrão de equilíbrio gigante aqui, né? Nota como nós temos os fundos ascendentes e os topos descendentes. Só que aqui ainda tem trade. Podemos pegar um trade aqui acima da média de 8 períodos para voltar ao topo. Então estamos falando ali de um trade de mais de 10% de alta. Só que para um trade como esse a gente tem que monitorar como é que está o gráfico no intraday e a força desse movimento. Vou colocar aqui o nosso estocástico mestre e olha como esse estocástico está bem favorável aqui em cima dessa média de 80 períodos e de 8 períodos. Então sim, eu vejo possibilidades de um trade rápido. Não é ainda um trade longo de um all-in, mas é um trade que dá para a gente surfar movimentações aqui dentro da EVE. Tem outras moedas aqui, como a FET, como a Pendle, como a Mantra, NIA, XRP, Uni, Lido, Sui. Essas eu vou deixar para fazer uma análise mais detalhada hoje à noite na live. Eu queria trazer a atenção para vocês nas moedas que eu já estou posicionado, algumas que eu estou visando e na possível movimentação do Bitcoin nessas próximas semanas. Então, se você chegou até o final desse vídeo, já curte, se inscreve no canal se você não for inscrito e ative os sininhos para que você possa ficar por dentro das próximas análises que eu venho trazer aqui no canal. Quais as minhas posições, quais são os alvos que eu estou e também para não perder nenhuma live, como hoje teremos uma live, que é a nossa primeira live do ano. Eu já também quero agradecer e desejar a você um ótimo ano novo, um ótimo 2025 e que esse 2025 você conquiste ainda mais criptomoedas. Então, vamos fazer trade junto. Se inscreve aqui no canal e deixa um comentário. Qual moeda eu deveria estar vendo nesse momento que eu não estou vendo ainda? Eu conto com você para que a gente possa trazer conteúdos tão importantes e informativos como esse.